Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rafael e eu estou me mudando com a minha família para Montreal no final desse ano para iniciar o meu doutorado em filosofia na Universidade de Montreal. No vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre como foi esse processo para a gente, desde a minha admissão até o presente dia da gravação desse vídeo, dia 28 de setembro de 2024, com tudo que vocês querem saber. Quanto custou, né, nos maiores detalhes, se demorou, se foi burocrático, enfim. Quero ser bem franco com vocês sobre valores, sobre dúvidas que nós tivemos ao longo do processo, sobre questões emocionais, questões de saúde que também aconteceram durante esse processo, enfim, de tudo um pouco. Eu dividi esse vídeo nas diferentes etapas das burocracias pelas quais a gente passou, né? Então, desde a minha admissão, as questões provinciais do Quebec, depois as questões federais. E então, para ficar organizadinho, eu vou seguir a ordem cronológica. Vou colocar aqui na tela também as diferentes sessões, as diferentes datas e também os valores de cada etapa. No final, a gente soma tudo e vê quanto deu. Antes de começar, eu acho que é importante falar que esse processo ele é bastante pessoal, então pode ser que seja parecido com o seu caso, pode ser que seja muito diferente do seu caso, pode ser que na sua experiência tenha custado mais, tenha custado menos, tenha sido mais rápido, mais devagar, mas eu decidi criar esse vídeo porque eu vi poucos perfis de pessoas que estão indo fazer doutorado no Canadá. A maioria das pessoas está indo fazer um college, né? Vi também poucos casais homoafetivos dando seu depoimento aqui no YouTube, então acho que é bacana a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, porque teve algumas particularidades que eu não achei em lugar nenhum e eu acho que é legal compartilhar com vocês. Mas entendam que esse foi tudo isso que eu vou relatar foi o que aconteceu com a gente, a nossa experiência, então não necessariamente vai ser a sua, pode ser que a sua seja diferente, tanto em alguns aspectos mais positivos, quanto em outros nem tão bons assim, tá? Mas acho importante fazer esses dois disclaimers antes da gente começar. Bom, como eu comentei, esse vídeo começa com o meu relato sobre a admissão na universidade. Eu defendi o meu mestrado em 2022 pela USP, então foi todo durante a pandemia. E eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, mas não consegui fazer intercâmbio nem na graduação, nem no mestrado, principalmente no mestrado por conta da pandemia. E depois que eu defendi, acabei desanimando da área acadêmica por conta das várias coisas que estavam acontecendo politicamente, no setor da educação aqui no Brasil, um momento bem complicado. Então eu acabei focando em outras áreas que eu já atuava profissionalmente, então decidi pegar mais firme e fui deixando o doutorado para lá. Mas a minha orientadora de mestrado me disse que um dia eu voltaria e ela tinha razão, porque no finalzinho de 2023 eu senti aquela coisa do acho que eu quero fazer um doutorado. Mas para mim era muito claro que eu queria fazer fora do país. Queria ter uma experiência fora, queria ter um diploma de outra universidade. Então comecei a matutar essa ideia, comecei a nutrir essa ideia, pesquisar alguns perfis de universidades, alguns professores que talvez gostassem de um futuro projeto meu. Também pensei bastante em qual área eu ia seguir, porque a minha formação original é em letras, mas eu já estava matriculado em uma segunda graduação em filosofia. No meu mestrado eu comecei a fazer essa transição de área, comecei a perceber que eu gostava muito de filosofia e que eu queria me aprofundar nessa área. Então já estava fazendo uma segunda graduação, ainda estou, né? E decidi que o meu doutorado ia ser em filosofia. Então procurei as melhores universidades, porque já que a gente vai sonhar, eu acho que a gente tem que sonhar sempre alto, né? E porque a gente nunca sabe quando a gente vai conseguir. E na verdade eu consegui, né? Entrei em uma das 10 melhores universidades do Canadá. Então, esse é para você que tá aí desmotivado. Pense sempre que você vai conseguir o seu melhor, porque você às vezes não tem ciência do seu potencial e vale a pena tentar, né? O máximo que a gente vai conseguir é um não, e o não a gente já tem. Bom, dito isso, em fevereiro de 2024, eu já tinha mais ou menos decidido que a gente ia para o Canadá. O Canadá nunca foi uma das opções de imigração para mim. A França, pelo fato de eu ser formado em letras, português e francês, atuar como professor de francês há 8, 9 anos, a França sempre foi a minha primeira opção. Ou algum país que falasse francês, e eu sei que tu não fala que o Canadá fala francês, mas nunca foi uma opção, tá? Então eu comecei a olhar, principalmente alguns doutorados na França. Na época eu estava estudando alemão, então também cogitei algumas universidades em Berlim e em Munique.
Mas um amigo meu conversou com a gente e falou: olha, eu acho que você e o, então, na época, meu namorado, tem um perfil muito bacana para imigração no Canadá, porque vocês são jovens, o meu agora marido trabalha com tecnologia, né? Então, eu falo francês, meu marido fala inglês, tá aprendendo francês. Então é bacana, esse meu amigo sugeriu que a gente tentasse dar uma olhada nos programas de imigração do Canadá, que até então eu conhecia muito pouco. Eu sabia que o Canadá era muito aberto à imigração, mas eu não tinha noção de como, quando, quanto e onde começar. Então fui dar uma olhada. O Canadá foi um país que atraiu a nossa atenção, justamente por ser um país bilíngue, então a gente ter essa opção de falar inglês, falar francês. Eu queria muito fazer um doutorado em francês, porque eu me sinto mais confortável, apesar de eu falar inglês há muitos anos, pelo fato de eu trabalhar com o francês todo dia, eu me sinto muito mais confortável, tanto pessoalmente quanto profissionalmente falando francês. E eu achei que ia ser uma boa experiência, né? Fazer um doutorado em francês. Então, quando a gente foi olhar as províncias do Canadá, para mim, ficou muito claro que eu queria ir pro Quebec. Meu marido não se opôs. Ele achou que seria bacana também, porque ele gosta do francês. Falou, não, eu vou aprender francês, vai ser bacana. Montreal foi, logo de cara, uma boa escolha. Eu quero fazer um vídeo só sobre do porquê a gente escolheu Montreal, o que nos atraiu em Montreal, que não é o foco desse vídeo. Mas, então, ali por fevereiro, eu já tinha mapeado a Universidade de Montreal, pelo fato de ela ser uma universidade francófona, né? Diferente da McGill, por exemplo, que é uma excelente universidade. Inclusive, ela está mais bem posicionada nos rankings do que a Universidade de Montreal. Mas o ensino dela é majoritariamente em inglês. Então, a Universidade de Montreal acabou ganhando. Achei que seria ótimo. E o currículo de um professor em específico da filosofia me chamou muito a atenção, eu gostei muito da pesquisa dele, gostei muito das publicações dele, de como ele tratava as temáticas que eram muito próximas da minha também. Ele tem uma pesquisa muito bacana sobre plasticidade de percepção, enfim. Se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo mais específico sobre o tema do meu doutorado, como vai ser a minha pesquisa, contar para vocês como foi o desenvolvimento do meu projeto. Mas enfim, ali no comecinho de fevereiro de 2024, no dia 2 precisamente, eu mandei o primeiro e-mail para esse orientador, porque vocês sabem, professores muito ocupados, eu falei, cara, vou mandar esse e-mail agora, em fevereiro, porque certamente ele vai demorar vidas para me responder. E pra minha surpresa, ele me respondeu no dia seguinte. Então, dia 3 de fevereiro, eu tive a primeira resposta do meu e-mail. Ele comentou que gostou do meu currículo, mas ele entendeu diferente, ele entendeu que eu estava interessado no grupo de pesquisa em que ele estava inserido, né? Mas que ele só ia ficar como presidente desse grupo, assim, digamos, até o meio de 2024. Então ele falou, eu recomendo que você converse com o próximo professor que vai assumir essa cátedra. Eu falei, não, eu não estou interessado no grupo, eu estou interessado em você. Então, eu quero que você me oriente no doutorado. E a gente ficou trocando alguns e-mails, né, durante esse comecinho de fevereiro. Ele sempre respondia muito rápido, que é ótimo para pessoas ansiosas como eu. E ali, ele me pediu um projeto de doutorado. Ele falou, eu gostei do seu currículo, eu gostei da sua ideia, mas eu preciso de um projeto estruturado para entender se o que você quer pesquisar se encaixa na minha área de expertise. E nada mais natural que isso, né? Então, eu passei ali o carnaval inteiro focado em escrever um projeto para ele. E uma coisa bacana da América do Norte é que normalmente os projetos não são muito grandes. Aqui no Brasil, por exemplo, o doutorado em filosofia na USP, o projeto de doutorado gira ali nas 25 páginas. Enquanto que eu propus para ele um projeto de 9 páginas e, assim, de bom tamanho. Né? Porque é uma ideia inicial, você não tem que ter muita coisa para falar sobre aquilo, porque você ainda não começou a pesquisar. Então, é natural que você não tenha... Sim, sendo muito sincero, que você não enche a linguiça, né? Claro que você consegue, sim, no doutorado, fazer um projeto de 25 páginas com qualidade, mas eu particularmente acho que um projeto curto e bem feito, inicialmente ele funciona mais. E ali, quando você começar o seu doutorado, com 3, 4 meses de pesquisa, você alonga esse projeto, você vai enchendo, né? Agora, por exemplo, que eu já entendi mais claramente o que eu quero fazer, a gente já deu uns retoques no meu projeto, eu escreveria facilmente 25 páginas. Mas eu acho que é um trabalho
trabalho conjunto. Eu gosto muito desse modelo, em especial nas universidades, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, tá? Então eu mandei para ele o meu projeto de doutorado no dia 9 de fevereiro. E ele pediu que eu fizesse alguns ajustes na bibliografia, porque meu projeto é sobre, assim, brevemente falando, é sobre inteligência artificial e como a tecnologia media a nossa experiência hoje em dia, a realidade aumentada, a realidade virtual, como isso altera a nossa percepção da realidade, nossa percepção sobre o que é humano, sobre o que é natural, sobre o que é artificial, se existe uma possibilidade de coexistência nesse futuro mundo altamente tecnológico, entre humanos e seres talvez tão inteligentes ou com uma inteligência similar à nossa, e se isso é possível, de fato, né, existir como, digamos, simular a inteligência humana em uma máquina. E a minha bibliografia tinha alguns autores ali do século XIX, século XX, e ele falou, olha, eu entendo que são autores muito interessantes, mas eu acho que você deveria focar um pouco em autores contemporâneos. Então, ele me pediu esses ajustes e no dia 12 de fevereiro eu encaminhei para ele o projeto reajustado e ele me deu ali o primeiro sinal de que ele aceitaria, sabe? Ele falou, gostei muito do seu projeto, acho que tem muito a ver com o que eu pesquiso. E aí eu joguei muito verde, assim, perguntei, isso quer dizer que você aceita me orientar? E ele falou, isso quer dizer que tem grandes chances de eu te aceitar, mas vamos conversar mais um pouquinho. De toda forma, o que me fez entender que ele provavelmente aceitaria é que ele me pediu que nesse meio tempo eu já preparasse a minha burocracia, né? Ele sabia que eu era estrangeiro, a primeira vez que eu mandei o e-mail para ele. Posso fazer um vídeo sobre isso também, algumas dicas para esse primeiro contato com os professores. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem que eu comente sobre isso, dê essas dicas. Eu já falo que eu era brasileiro, que eu morava em São Paulo, que eu falava francês, que eu falava inglês, que eu tinha noções de alemão. Então ele me pediu para ir preparando essa burocracia de estrangeiro, que no caso são as traduções juramentadas de absolutamente toda a sua vida. Eu vou chegar nisso, vou falar sobre valores e vou falar sobre quais documentos eu mandei traduzir. Mas basicamente eu fiz uma cotação das traduções juramentadas no dia 14 de fevereiro. Então 2 dias depois que ele me mandou esse e-mail, dando a entender que ele aceitaria ser meu orientador, eu já cotei as traduções juramentadas. Nesse primeiro momento, eu mandei traduzir a minha certidão de nascimento, todos os meus diplomas de nível superior, então a minha graduação em letras, o meu mestrado em letras e a minha graduação em curso em filosofia, então os diplomas e os históricos. E foi isso, né? No primeiro momento foi isso que eu mandei traduzir, o que já, na verdade, era bastante coisa, porque o meu histórico de graduação, por exemplo, tem, se eu não me engano, 6 ou 8 páginas, né? E a tradução juramentada é cobrada por palavra. Eu vou deixar para dar o preço disso, porque eu anotei o preço da tradução de tudo que a gente gastou com o juramentado. Então eu vou deixar para conversar com vocês sobre valores no final. Bom, feito isso, mandei as traduções, parte da burocracia estava sendo feita. E aí, no dia 7 de março, eu agendei o meu IELTS, tá? Que é o teste de proficiência em inglês. O meu programa de doutorado é inteiramente em francês. Então, eu não precisava comprovar proficiência em inglês. Mas eu e meu marido, a gente tinha a ideia de ir para o Canadá com plano A e um plano B. O plano A era como doutorando, né? E o plano B era em um dos programas de imigração, seja o programa de imigração de trabalhadores qualificados do Quebec, ou o Express Entry. Então, seja para um, seja para outro, você ganha pontos se você comprovar uma proficiência em inglês e em francês. Fora que, caso o plano A de ir como doutorando para o Canadá não desse certo, eu precisaria do IELTS para tentar a candidatura de doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, a maioria dos países aceita inglês como língua de proficiência. Então, o IELTS só ia me servir positivamente de toda forma. Então, eu agendei o meu IELTS em 7 de maio. Dia 12 de março, eu agendei o meu TCF Canadá, então teste de proficiência em francês, na Aliança Francesa. Dia 19 de março, eu mandei um e-mail pro meu agora orientador, avisando que a documentação de admissão, da minha admissão, estava pronta. Né? E vejam, isso foi um mês depois dele indicar que ele me aceitaria, né?
E aí, pra minha surpresa, ele falou assim, tá, ok, então submete a sua admissão. E eu falei, como assim? Eu só posso submeter a minha admissão se você me der a carta dizendo que aceita ser meu orientador. E ele falou, não, se é por isso, beleza, me dá uns dias aí, eu tô um pouco ocupado agora e tudo mais, mas no máximo semana que vem eu te envio essa carta. E aí no dia 25 de março, ele me mandou um e-mail assim, aqui a carta, boa sorte na admissão. E eu fiquei, uau, meu Deus. Porque eu já conversei com alguns amigos que fazem mestrado ou doutorado fora do Brasil, e muitos deles mandam e-mail para 4, 5, 8 professores. Eu já tive um amigo que mandou para cerca de 20 professores e nenhum respondeu, sabe? Tive um amigo que chegou a quase perder a bolsa, porque a bolsa dele você tinha um período para encontrar o professor que te orientasse. E ele, assim, o professor respondeu faltando um dia para o fim do prazo. É um pouco diferente de como funciona a lógica de pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos das universidades que eu conheço. Porque normalmente aqui no Brasil você faz o processo de seleção de doutorado, indicando um professor que você gostaria que te orientasse, mas você sendo aprovado no processo seletivo, alguém vai te orientar, né? Talvez por algum motivo não seja a pessoa que você indicou, mas no mestrado eu indiquei e a professora que eu tinha indicado foi a professora que me orientou, mas teve uma colega que não conseguiu, por exemplo, foi diferente. Não me lembro por quê, mas aconteceu essa divergência. Mas no Brasil geralmente dá certo. Nas universidades da Europa, em muitas universidades, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, você precisa, na maioria dos programas de doutorado, que algum professor aceite antes te orientar. E aí ele vai te dar uma carta, e é só com essa carta que você consegue fazer o processo de admissão. Então, se você não tiver essa carta, se você não tiver um professor que já te conheça, né, não te conheça no sentido de te conhecer antes disso, mas que você já teve, com quem você já teve um contato prévio, você já explicou o seu projeto, ele já conhece o que você vai fazer, e ele aceita te orientar, você não vai conseguir fazer a admissão. Deixar acho que é importante falar que eu não conhecia esse professor antes, tá? Eu mandei e-mail pra ele, assim, do nada, oi, meu nome é Rafael, eu moro em São Paulo, fiz mestrado nisso, quero fazer um doutorado nisso, gostei muito do que você faz, isso, e eu gostaria de saber se você tem disponibilidade por me orientar, tá? Então, eu não conhecia, não foi indicação, ele nem sabia quem eu era. Então, isso pra também dizer, pra você não desanimar nisso, ficar, putz, meu, né? Eu não conheço professores da área acadêmica, eu fiquei um tempo afastado da área acadêmica e voltei agora. Isso não é um problema, tá? Vai muito da qualidade da sua carta, vai muito da qualidade do seu projeto, das suas notas, dos idiomas que você fala. Eu acho que o fato de eu ter falado sempre em francês com ele foi algo muito bacana, acho que foi algo que contou positivamente, né? Então, acho que fica essa dica. Bom, ele mandou a carta, então, dia 25 de março, e no dia 28 de março eu comecei o meu processo de admissão. Então, comecei a preencher os formulários no site da Universidade de Montreal. Entre o dia 29 de março e o dia 4 de abril, eu fiz os ajustes no projeto que eu precisava, porque era só um resumo de 500 palavras, se eu não me engano, e fui solicitar as cartas de recomendação. Então aqui também é legal comentar qual é a documentação que a universidade me pediu, o departamento de filosofia me pediu na admissão. Eles me pediram um certidão de nascimento, que eu já tinha mandado traduzir juramentada, né? Eu já sabia que esses eram os documentos, então lá em fevereiro, quando eu cotei e fiz as traduções juramentadas, já tinha pedido a tradução da minha certidão. Os diplomas históricos também já estavam todos traduzidos. O resumo do meu projeto de doutorado assinado pelo professor. Um plano financeiro, eu fiquei bem em dúvida sobre isso, porque eu vi que, por exemplo, na história tinha uma ficha para você preencher, mas na filosofia não. Então eu mandei o e-mail, isso é bem legal, sabe? Não fiquem com dúvida. Mandem e-mail para todo mundo, procurem os e-mails do responsável do seu programa, do diretor do programa, mandem e-mail, não fiquem com dúvida, não sejam recusados por besteira, por medo de perguntar. Então eu perguntei o que era esse plano financeiro, e me disseram que nada mais era do que um Word simples dizendo de onde eu pretendia tirar dinheiro para financiar a minha pesquisa, né? Não mintam,
sejam sinceros. Eu falei pra eles que, por exemplo, eu não tinha bolsa ainda. O meu orientador já tinha deixado claro que ele não tinha verba de pesquisa naquele ano pra me dar um salário, que é bem comum, tá? Nas universidades da América do Norte, você ganhar como se fosse um salário que vem da verba de pesquisa do seu orientador. Mas ele falou que já não tinha, então eu falei pra eles que eu dava aula de francês online, isso é verdade, depois da pandemia eu só dou aula online, então que eu poderia continuar dando aula online, que eu ia me candidatar para várias bolsas, que meu marido ia comigo, nós íamos tentar um visto de trabalho para ele, que ele trabalha com tecnologia, então ele poderia dar esse apoio, a minha família também, e é muito difícil, assim, contar com muito apoio da minha família. Eu venho de uma família muito simples, mas que certamente, se precisasse de alguma coisa, eles não poderiam me mandar muito, mas alguma coisa, né, poderia ser feita. Então, fui muito sincero, fiquei bem preocupado com isso, mas deu tudo certo. Eles também me pediram carta de intenção. Isso é bem comum também. É uma carta que você diz quem você é, o que você estudou e por que você quer estudar na Universidade de Montreal, por que você quer estudar naquela área, porque eles devem te escolher, né, quais são seus pontos positivos, enfim, uma carta de apresentação. A carta de aceite do orientador. E, por fim, 2 cartas de recomendação que é bem diferente. Eles mandam um link diretamente pro e-mail dos professores. Você não recebe essa carta, você não pode ver essa carta. E os professores encaminham direto para a universidade no e-mail que é enviado para eles. Então foi essa a documentação que a universidade me pediu e que eu submeti entre os dias 29 de março e 4 de abril. Até o dia 9 de abril eu fiquei me preparando para enviar o projeto para uma bolsa também, né? Isso é bem diferente, porque você pode tentar bolsas de estudo sem estar ainda matriculado, né? Nesse edital de bolsa falava, por exemplo, que você não precisa estar matriculado no momento da candidatura, mas que você precisa estar matriculado para receber a bolsa. Então, se eu recebesse a bolsa, eu ia ter que ser admitido pela universidade, mas é claro que se eu recebesse a bolsa, isso ia contar muito positivamente na minha admissão, tá? Então, eu fiquei preparando essa documentação. Foi uma bolsa que o meu orientador me encaminhou, então é bacana também manter essa comunicação e falar para eles, falar pro seu orientador que, olha, eu preciso de uma bolsa, sabe? Então, qualquer bolsa que você tiver, qualquer verba de financiamento que você tiver, me fala para eu me candidatar, porque eu preciso, tá? Isso não é negativo, eles sabem que estudante é estudante em qualquer lugar do mundo. Bom, no dia 17 de abril, foi o meu TCF Canadá, tá? Então, eu fiz a prova do TCF Canadá. No dia 26 de abril, então ali 9 dias depois, saíram os resultados do meu TCF. Eu consegui a nota que eu precisava para o doutorado, que era um C1, tá? Na verdade, eu consegui um C2, mas era no mínimo um C1. Então, é um nível alto de idioma, tá? Que você precisa para o doutorado. Mestrado, geralmente, ali é um B2, mas posso também fazer um vídeo só conversando com vocês sobre isso. Mas vamos seguir. E aí, dia 18 de maio, eu fiz a prova do IELTS. Dia 19 de maio, ou seja, no dia seguinte, o que é muito bizarro, porque a minha prova do IELTS foi num sábado e o resultado saiu num domingo, tá? Então, foi bem rápido. Eu fiz tudo presencial, tanto o TCF quanto o IELTS eu fiz presencial. Porque para fins de imigração, né, não só pensando nessa questão da universidade, mas para fins de imigração, se eu não me engano, eles não aceitam se você não fizer presencialmente. Porque eu acho que o IELTS, principalmente, tem a opção de você fazer em casa, algo do tipo, mas não é aceito. Tem que ser presencial em um dos centros autorizados. Eu fiz na cultura inglesa, em uma das culturas inglesas aqui de São Paulo, tá? Dia 21 de maio, eu recebi o e-mail de que eu não tinha passado na bolsa. Aquela bolsa que eu comentei com vocês, que eu preparei a documentação para enviar em 9 de abril, não tinha passado, fiquei meio abalado, né, porque eu tava achando muito otimista, porque eu tenho boas notas, tanto na graduação quanto no mestrado, eu acho meu projeto muito bacana, o professor também tinha achado, mas ele me falou que era realmente uma bolsa muito boa, que tinha muita concorrência no departamento de filosofia. Aí, peraí, gente, deixa eu tomar uma aguinha. Peraí. Voltar.
E que seria difícil, talvez, eu conseguir a bolsa. E realmente, eles me avisaram que eu não consegui. Mas eu falei, e aí ele perguntou: você realmente tem intenção de vir para Montreal? E eu falei, sim. Naquela época eu só tinha um sonho, tá? Uma ideia e um sonho. Mas eu falei pra ele, sim, estarei em Montreal em janeiro do ano que vem. Ele falou, tudo bem, então vamos continuar fazendo um bom trabalho, tem outras bolsas, vamos tentar conseguir uma bolsa pra você. Corta pro dia 10 de junho, então ficamos ali quase 20 dias sem atualizações. E no dia 10 de junho, eu mandei um primeiro e-mail, porque, gente, vejam só, eu finalizei o meu processo de admissão dia 4 de abril. Dia 10 de junho, eu ainda não tinha recebido resposta. Então, a gente tem ali praticamente 2 meses. Praticamente não, né? 2 meses que silêncio total, sabe? A demanda só aparecia em análise. Então, eu mandei um e-mail pro meu departamento perguntando sobre a minha admissão, tipo, oi, lindos, tudo bem? Vocês já deram uma olhada? Vocês têm algum posicionamento pra me dar? Vocês têm algum prazo? Porque eu entendo que, beleza, essas coisas demoram. Mas eu falei pra eles, eu sou estrangeiro, então eu preciso de tempo pra fazer a documentação. E vocês vão entender depois por quê. E, assim, vocês não precisam me dar a resposta agora, mas só me dizer, olha, a gente começa a analisar os documentos de inverno, porque eles ainda nem tinham analisado de outono, porque o trimestre de outono no Canadá começa ali final de agosto, começo de setembro, e a gente estava em junho, então eles ainda estavam analisando os candidatos de outono, e eu entendo, isso faz parte, mas eu falei para eles, quando que vocês conseguem me posicionar para eu ter uma ideia também, se vai dar tempo, como que eu vou fazer com a questão do visto, né, ainda mais porque no Quebec você precisa ser autorizado pela província para depois pedir o visto federal. Então, dei essa cutucada neles. Dia 20 de junho, 10 dias depois, né, eu fiquei em comunicação com a pessoa responsável do meu departamento. E no dia 20 de junho, ela me respondeu que o meu dossiê já tinha sido processado e que eu deveria receber uma resposta nas próximas semanas. Mas também não ficou claro quando que eram as próximas semanas, tá? Pra minha surpresa, no dia 29 de junho, foi o meu casamento. Então, eu e o meu, até então, namorado, nós nos casamos porque para ele ter direito ao visto de estudo, nós tínhamos que ter uma relação oficializada, né? Seja uma união estável, seja um casamento, né? Mas vamos aproveitar os direitos adquiridos pela comunidade LGBTQIAP+, e nos casamos. De fato, tá? A gente já morava junto há um ano, então não mudou nada, mas a gente precisava do papel, até pra mandar traduzir e tudo mais. Então, dia 29 de junho eu me casei. E por que eu tô comentando sobre isso? Porque foi um sábado também, olha que bizarro. E a gente casou, depois a gente teve uma festa junina pra ir. No final do dia 29 de junho, tipo assim, 11h46, gente, eu não tô brincando pra vocês. O meu celular já tinha entrado no modo descanso. A gente escovado os dentes, a gente tava podre, né? Porque a gente casou de manhã, passou o dia todo fora, a gente teve um almoço em família, enfim. Mas nos últimos momentos do dia 29, eu recebi a minha carta de admissão. Simplesmente assim. Tava deitado já, dei aquela última olhadinha, tinha um Gmail, eu cliquei, bum! Universidade de Montreal, uma decisão foi tomada. Eu quase infartei, tá? Mas recebi a minha carta de admissão, dizendo que eu tive uma admissão definitiva, tá? Porque a universidade pode te aceitar, seja como uma admissão condicional ou uma admissão definitiva. Eu tava preocupado de conseguir uma admissão condicional pelo fato de eu ainda não ter terminado a graduação em filosofia. Mas o meu orientador me disse que o máximo que poderia acontecer é eles me pedirem para fazer o que a gente chama de propedêutica. É um período, caso você não seja de uma área similar e você precise de alguns conhecimentos específicos para conseguir entrar naquele nível educacional, você faz 1 ano de propedêutica, que são basicamente um ano de estudos avançados na área, para você poder entrar ou no mestrado ou no doutorado. Minha sorte, eles não pediram propedêutica e eu fui aceito definitivamente, tá? E aí eles me mandaram a carta, junto com essa carta de admissão, eles me mandaram a carta que eu precisava para começar os procedimentos burocráticos. Nisso eles são bem organizados, tá? Então, a dica que eu dou para você fique atento ao seu e-mail e dê uma pressionadinha, tá? Porque
o ritmo das coisas. Isso é uma questão cultural que eu acho que eu já notei e acho que é importante vocês notarem também. No Canadá as coisas funcionam num ritmo diferente, tá bom? Então, deem aquela pressionada, lembrem eles de que vocês são estrangeiros e de que vocês precisam de tempo pra lidar com a burocracia, porque assim, você consegue pressionar a universidade, mas você não consegue pressionar o governo. Então assim, se seu visto demora, você não pode ligar no consulado, você até pode, mas se vai adiantar, não sei, sabe? E falar assim, olha, eu preciso fazer isso rápido, porque tá chegando a minha data. Gente, nos grupos de Facebook que eu já vi tanta gente perder a admissão porque não conseguiu tirar o visto a tempo. Isso é uma coisa real, isso acontece muito no Canadá. Dependendo do país que você tá, sabe? Aqui em São Paulo, por exemplo, até então, tava demorando 8 semanas para eles analisarem o visto de estudos, tá? Tem períodos que... Uma amiga minha foi 2 meses, faz 2 meses mais ou menos, o marido dela começou no outono, demorou 4 semanas. O nosso demorou praticamente 8 semanas, já dando spoiler, tá? Dessa questão. Então, assim, não deixem a universidade demorar muito pra te responder. E olha que, gente, que eu tava me candidatando pro inverno, tá? Então, assim, a gente tá falando de um negócio que nós estávamos em junho e eu só ia pro Canadá em janeiro do ano seguinte, tá? Então, se você for fazer algo que... Por exemplo, se eu fosse me candidatar pro outono, pra começar em agosto, vejam que o negócio teria sido meio punk, tá? Então, cuidado com essa questão. Enfim, carta de admissão em mãos, documentos de imigração em mãos. Até 15 de julho, eu fiquei preocupado com outra bolsa que eu tinha que mandar. Então, também não tinha iniciado ainda a minha preparação da burocracia de visto, porque eu estava finalizando uma documentação para uma outra bolsa que tinha um prazo mais apertado. Tinha que mandar tudo até dia 15 de julho, então me concentrei nisso. Finalizamos o primeiro eixo desse vídeo, que é a minha admissão, tá? Legal comentar para vocês que eu recebi uma bolsa de isenção. A Universidade de Montreal, assim como várias universidades do Canadá, oferecem uma bolsa automática de isenção das taxas que normalmente são cobradas para estrangeiros. Isso é uma política que existe na França também. No Canadá, estrangeiros pagam mais caro, tá? A gente paga taxas suplementares em relação a que um canadense paga ou países que tenham acordos com o Canadá. No caso da Universidade de Montreal, eu sei que a França e a Bélgica têm esse acordo. Então, franceses e belgas pagam a mesma coisa que canadenses. Mas como eu não sou francês nem belga, eu pagaria como um estrangeiro, o que significa que um doutorado sairia pela bagatela de $27.359,55 por ano, tá? A bolsa de doutorado é no valor de $22.908,60. Já fiz a matemática para facilitar a nossa conta. Isso significa que por ano, durante todo o meu doutorado, tá? Essa bolsa é durante todo o seu período de escolaridade, eu vou pagar $4.450,95. Não fiz a cotação de hoje, tá? Inclusive, importante, eu vou sempre padronizar para R$4 mais ou menos. O dólar, ele tá oscilando entre... Quando a gente começou, tudo isso tava em 3,80. Agora eu acho que tá em 4,3. Então vamos arredondar para 4. Daria ali uns R$16 mil por ano, vai. 16, 18 mil reais por ano. Não chegaria a 20 mil por ano, o que é um valor relativamente considerável. 20 mil reais por ano é um valor relativamente considerável. Não dá nem 2 mil reais por mês. Claro, aqui nós temos universidades públicas 100% gratuitas, porque a Universidade de Montreal é pública, tá? Mas ela é paga. Então, assim, trabalhando, né? Se esse é seu objetivo, é um valor bem mais razoável do que um college, por exemplo, que pode chegar a custar, sei lá, 100 mil reais por ano. Tem alguns colleges muito prestigiados que custam 200 mil reais por ano. Enfim, uma loucura. Então, a minha anuidade é $4.450 divididas em 3 trimestres. Isso é uma informação bacana. A Universidade de Montreal funciona no trimestre de inverno, no trimestre de verão e no trimestre de outono. Então, a gente paga 3 vezes por ano, né? Esse valor ele é dividido em 3 vezes por ano.
O meu departamento, embora não tenha verba, né? Humanas são humanas em qualquer país, tá difícil, gente. Mas o meu departamento me ofereceu o que eles chamam de financiamento integrado. Então, eu não recebo esse dinheiro de fato, não é uma bolsa, é um financiamento. Então, esse valor cai direto na conta da universidade. O meu departamento, no primeiro ano de doutorado, me ofereceu $4.000. E nos outros anos de doutorado, $1.000. Então, vejam só, desses 4.450 que eu tenho para pagar depois da bolsa de isenção, no primeiro ano meu departamento paga 4.000. Então sobra $450 para eu pagar no primeiro ano. Um pouco mais, na verdade, porque tem algumas taxas extras, tem o seguro de saúde, que é obrigatório no Quebec, tá? Então, os estudantes da Universidade de Montreal têm um seguro. Eu vi que, se eu não me engano, no trimestre de inverno, quem entra no trimestre de inverno paga $712 junto com as taxas do trimestre pelo seguro de saúde do ano, tá? Então, $712 no ano. Então, deve vir ali esse valor. Não sei direito quanto vai vir de fato, mas eu vou atualizando vocês. Então, só para saber que o doutorado é bem possível. Eu sei que essa bolsa de isenção ela também existe para o mestrado e para a graduação. Os valores são menores, tá? Porque a política de doutorado é que você pague a mesma coisa que um quebecois, que um canadense pagaria, tá? Tanto uma pessoa nascida no Quebec, né, um quebecois, ou um canadense pagaria. Para o mestrado e para a graduação, a bolsa ela é parcial, então você ainda vai pagar mais do que um canadense, mas ainda assim ajuda um pouquinho, certo? Ok, então vamos lá para o nosso segundo eixo, que é a burocracia do CAQ, ou CSQ, que significa Certificat d'Acceptation du Québec, em português, Certificado de Aceitação do Quebec. É uma carta, é um documento do governo provincial. O Canadá é dividido em várias províncias, se eu não me engano 10, tá? E agora, no momento que esse vídeo está sendo gravado, setembro de 2024, todas as províncias, independentemente da província que você vai estudar, você vai precisar de uma carta da província dizendo que tem espaço para você na província, tá? Que a província aguenta te receber, no sentido de tem um lugar para você morar, tem o sistema de saúde, tem espaço para você, porque o sistema de saúde do Canadá é público, mas ele é provincial, então cada província administra o seu sistema de saúde, enfim. Porque tava um caos, gente. Os aluguéis no Canadá estão bem caros, a gente pesquisou bastante e, assim, subiu muito. E então o governo passou a pedir essa carta, tinha muita gente fraudando admissões, só para conseguir depois visto de trabalho, tá? Não vou comentar sobre isso porque não é o tema do vídeo, mas isso acontecia bastante, então o governo começou a exigir que as instituições, primeiro, as instituições, os alunos só poderiam conseguir essa carta se fossem instituições designadas pelo governo, para parar com essa brincadeira de instituições que às vezes nem existiam, e você teria que pedir para o governo da província uma carta dizendo que tem espaço para você lá. O Quebec, como ele tem um status especial na Constituição canadense, esse documento sempre existiu, tá? Não veio por conta dessa mudança na imigração. E quando, provavelmente, essa carta, se um dia ela deixar de existir nas outras províncias, ela ainda vai continuar existindo no Quebec, porque ela sempre existiu, tá? Esse CAQ. Bom, é a primeira etapa, tá? Se você vai pro Quebec, você não pode pedir o seu visto federal sem ter o CAQ primeiro. Então, no dia 17 de julho, eu solicitei o meu CAQ, eu fiz o pagamento dele. Ele custou $128 pra mim, tá? Na cotação dos R$4, né? Que eu falei, cada $1, R$4, daria R$512. Você tem que pagar ele assim que você submete a demanda, você tem que pagar. Então, custou $128 e eles dão até 20 dias úteis para te responder, tá? O processo é todo online. É um pouco confuso porque você tem que preencher uma ficha em um site, você paga por um outro, aí você submete os documentos nesse lugar que você pagou.
Só que a resposta vem no primeiro site que você preencheu a ficha. Enfim, um pouco confuso, mas é só ler certinho. A Universidade de Montreal tem uns vídeos explicando como fazer o procedimento, isso ajuda bastante. Mas enfim, desses 20 dias úteis que eles me deram, o nosso saiu em 5 dias corridos. Cara, foi assim, eu gastei toda a minha sorte nesse CAQ, sério. Dia 22 de julho, a gente recebeu o nosso CAQ, tá? Beber mais uma aguinha. Certo, CAQ em mãos, nós fomos para a burocracia do visto federal. 29 de julho, nós fizemos os exames médicos presenciais, tá? Vejam que eu comecei já pelo exame médico, né? Por quê? Porque você tem a opção de fazer o exame médico antes do governo solicitar. Vamos lá. Eu tinha lido que isso ajudava você, porque assim, você já adianta parte da burocracia, mas na verdade, você faz o exame médico antes, normalmente, se você vai fazer a sua candidatura, a sua aplicação de visto, pelo que a gente chama de volet direct, ou direct stream, né? Que é uma modalidade de vistos em que você compra como se fosse um CDB em um banco canadense no valor que o governo exige, e isso adianta o processamento do seu visto. Então, tem algumas exigências. Tem que ter esse CDB, tem que ter um teste de língua, né? Tem que já mandar os antecedentes criminais, enfim, tem uma lista lá e você já faz um exame médico antes, porque aí já cai na mesa do oficial tudo, ele só analisa e te dá uma resposta. Eu não tinha me atentado a isso, então eu acabei indo fazer o exame presencial, mesmo achando que isso ajudaria no processo de visto comum. Ajudou de fato, porque a gente estava de férias nessa época, tanto eu quanto meu marido, então ajudou porque a gente tinha tempo pra ir. Não é todo médico que você que aceita, né? Tem que ser médicos que são designados pelo consulado. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem 5 médicos, tá? Que o consulado do Canadá aceita. Então, a gente achou que seria uma boa, né? A gente tava de férias, falamos, já vamos resolver isso logo. Então a gente passou no médico e fez esse exame médico no dia 29 de julho. Você pode fazer como a gente, mas você corre o risco, por exemplo, se o seu visto for negado, meio que você gastou esse dinheiro à toa e é uma graninha considerável. Depois a gente vai falar de valores, né? Mas também sabendo que o seu exame médico é visto por 1 ano, é válido por 1 ano. Então, mesmo que o seu visto seja negado, se você tem intenção de tentar de novo, você não vai precisar repetir o exame médico caso você tenha tido um exame médico favorável, tá? Porque não é só fazer exame médico. Você tem que ter exame médico favorável. No exame médico, eles vão te pedir, além da consulta, em que você vai lá, você colhe urina, você faz um exame de vista rapidinho, com as letras ali, ela pede pra você ler as letras, ela vê o seu coração, né? Ela ausculta o coração, enfim, pulmão, vê se tá tudo bem. E vai pedir alguns exames laboratoriais, que é um raio-x do peito, para ver se você não tem nenhuma doença respiratória, até porque o Canadá é um país muito frio, os espaços são muito fechados. Eles dizem que pessoas que têm doenças tipo bronquite, asma, não é que isso te impossibilite de ir, né? Mas eles querem saber se você se trata, como é seu tratamento, né? Quanto isso custa, enfim, de medicação, por conta do sistema de saúde de lá. Mas isso não significa que caso você tenha bronquite, você não pode ir para o Canadá, tá? Não tem nada a ver. A gente não tem nada, mas, enfim, já conversei com pessoas que tinham e foi tranquilo. É só você saber disso, informar pro médico e dizer que você se trata de tal e tal jeito. E também um exame de ISTs. Então a gente fez sífilis e HIV, né? E também a gente fez o de sangue de creatinina, tá bom? Depois eles acabaram pedindo pra gente um de hepatite. Então a gente também fez de hepatite, mas normalmente não é sempre que eles pedem, tá? Bom, no dia 30 de julho, nós fizemos a solicitação oficial dos vistos no site do governo federal, tá? Importante comentar que eu fiz todo o processo sozinho, então eu não fiz por nenhuma agência, porque a gente tava meio curto de grana, então a gente tinha que pagar um monte de coisa, não tinha grana pra pagar uma agência pra fazer, então eu assumi o risco de fazer tudo sozinho, deu certo com o CAQ,
E com os vistos também deram certo, tá? Spoiler. Mas eu preenchi todos os formulários, é só você ler com muita atenção. Revisa 40 vezes, porque assim, dia 30 de julho a gente solicitou, mas eu já tava preenchendo esses formulários a uma cota e eu revisei eles umas 40 vezes. Então, é possível, mas você tem que prestar muita atenção. Tá tudo explicado no site, tá tudo explicado nos formulários, mas tem que prestar atenção, tá bom? E as assinaturas são todas digitais também. Eu não preenchi, eu não assinei à mão nenhum documento. Eu assinei tudo. Eles dizem que hoje em dia quando você finaliza o processo, tem ali, desejo assinar todos os documentos e declaro que eles são válidos. Você seleciona essa opção, clica em assinar e aí é válido tanto para você quanto para uma pessoa da sua família que esteja com você. Nesse parênteses que eu abri, eu também acho legal comentar que se você for fazer o processo em família, façam sempre tudo juntos, tá bom? Então, porque quando você vai começar a preencher a sua burocracia de visto, você vai precisar responder um questionário, e no questionário eles vão perguntar: você vai solicitar visto de trabalho ou outro tipo de visto para algum familiar que vai te acompanhar? Você marca que sim, se você for solicitar, porque aí no final eles já vão pedir a documentação dessa pessoa, no caso do meu marido, por exemplo. E não só isso, façam tudo junto. Então a gente foi fazer o exame médico no mesmo dia, no mesmo lugar, na mesma hora, um depois do outro. Depois a gente foi colher a biometria, tudo junto também. Na hora de levar os passaportes, a gente também levou no mesmo dia, na mesma hora, entregou um em cima do outro, porque isso dá menos margem para você ter dor de cabeça. Então também é uma dica que eu te dou, tá? E falando em biometria, um dia depois, a gente solicitou os vistos, a gente pagou as taxas dos vistos, tá? E aí, algumas horas depois, já veio a minha carta pedindo para ir até um centro colher a minha biometria, tanto as digitais quanto uma foto. A do meu marido demorou um pouquinho pra sair, a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente falou: ai meu Deus, a gente mandou tudo junto, não é possível que eu vou ter que ir primeiro, depois ele vai ter que ir. Então a gente já deu aquela mini surtada, mas algumas horas depois, a minha veio no próprio dia 30. Depois que eu submeti a minha, 10 minutos depois minha carta veio, a dele veio no dia 31. Justamente, então a gente agendou a biometria no dia 31, quando a gente já tava com as duas cartas, a gente agendou a biometria, tinha horário pro dia seguinte, pro dia 1º de agosto, a gente tava de férias, então eu falei: vamos já resolver isso. A gente foi lá, agendou e fomos no centro colher as biometrias, tá? Até o dia 3 de agosto, eu fiquei ocupado enviando documentos para outra bolsa. E por que eu tô falando toda hora de bolsa? Porque vai depender de você, tá? Às vezes você vai chegar num departamento, numa área como física, como medicina, e eles vão ter muita verba, tá? Então, provável que você tenha um salário. Eu tenho uma amiga que é da área da física e ela tem um salário, que vem da verba de pesquisa do professor. Eu tenho um amigo que vai para a área de odontologia e ele também vai com um salário. Eu não vou. Então, assim, você vai ter que se matar para conseguir uma bolsa, entendeu? Então, por isso que eu tô falando toda hora. Enquanto isso tudo está acontecendo, enquanto toda essa burocracia está acontecendo, a sua vida não para, tá? Então, continue pesquisando sobre bolsas, continue vendo possibilidades de financiamento, porque o seu orientador não vai fazer isso por você, então tem que ser você por você. Então, vejam só, eu já ali tava na segunda ou terceira bolsa para a qual tava mandando documentação, então estejam atentos a isso. Dia 5 de agosto, a gente teve uma reunião com Acompanhement Québec, que é uma proposta super legal do governo do Quebec para te ajudar a tornar a sua ida para o Quebec um pouco mais tranquila. Então, por exemplo, um agente de acolhimento vai marcar uma reunião com você, que pode ser por telefone, pode ser uma videoconferência, pode ser por mensagem, por e-mail. A gente resolveu fazer por videochamada e lá tem vários pilares, eu não me lembro ao certo todos os pilares, mas tem a questão da francização, caso você precise de aula de francês, questão de emprego, de moradia. Então, gente, super bacana, é muito legal e ela te acompanha durante todo o seu processo, sabe? Você pode mandar e-mail para ela a qualquer momento, ela vai ser sempre aquela pessoa que vai te ajudar, a não ser que algo aconteça, né? E eles precisem substituir as pessoas, mas ela vai te acompanhar. Inclusive, ela foi muito enfática de dizer: assim que o visto de vocês for aprovado, me digam, tá? E me digam me digam a data que vocês vão chegar em Montreal,
tá bom? Pra gente marcar um encontro presencial, eu ajudar vocês com o que vocês precisem fazer, o CPF canadense, né, que é o número do NAS, ou em inglês o SIN number, enfim, é super legal, é de graça, e você tem direito, a partir do momento que você tem um CAQ, você tem direito a isso, tá? Então, isso é muito legal. Meu marido, na época, não tinha direito especificamente pra ele, mas agora que ele tem o visto aprovado, a gente pode fazer isso pra ele, é legal, porque eles ajudam você a conseguir emprego, eles te colocam em contato com o Ministério do Trabalho do Quebec e da agência de trabalhos que tem lá no Ministério. Então, é muito legal, tá bom? Dia 17 de setembro, então vejam só o salto que nós demos, tá? A gente estava em 5 de agosto e aí fomos para 17 de setembro. Então, sim, o seu visto não vai ser respondido em uma semana, a não ser que você tenha muita sorte, tá? E 17 de setembro eu coloquei aqui também que eu estava mandando documentos para outra bolsa. Então, terceira bolsa para a qual eu estava me candidatando. 19 de setembro... um dia que será inesquecível, tanto quanto o 29 de junho, que foi o dia do casamento e da carta de aceite da universidade, porque nossos vistos foram aprovados. Ou seja, nós fizemos a biometria no dia 1º de agosto, então nossa demanda de visto ficou completa no dia 1º de agosto, tá? Mas a gente só recebeu a resposta no dia 19 de setembro. Então, teoricamente, ali foi um mês e pouco, tá? 7 semanas. Mais precisamente, 7 semanas. Quase o prazo máximo que eles estavam dando no site, que era de 8 semanas atualmente. Então, demorou. Foi muito difícil, foi muito estressante. A gente tava muito ansioso. Mas deu certo, tá bom? E vou conversar com vocês, assim que a gente finalizar essas datas, eu quero conversar com vocês sobre essa questão do visto, fazer um bate-papo do visto. Bom, um dia depois da nossa aprovação, foi numa quinta-feira, no dia 20 de setembro, sexta-feira, eu fui presencialmente, onde a gente fez a biometria, entregar os nossos passaportes. Você pode mandar por correio, ou você pode ir presencialmente, caso tenha um centro na sua cidade. Eu sei que tem, acho, se eu não me engano, em Belo Horizonte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que é isso, tá? Se não, você manda por correio. Eu quis mandar presencialmente porque se tivesse que assinar alguma coisa, se tivesse algum problema, já tava ali tudo certinho. Então, preferi ir presencialmente, é 20 minutos da minha casa de carro, então é tranquilo. E consegui entregar o meu e o do meu marido. Então, para entregar, você não precisa de nada. Para buscar, sim, tá? E eu vou falar com vocês sobre isso, assim que chegar essa data. Um dia depois, no sábado, 21 de setembro, a gente reservou nossas passagens pela Air Canada. A gente queria especificamente ir de Air Canada porque, é a única companhia aérea que faz São Paulo-Montreal direto, tá? É o único voo direto, São Paulo-Montreal. E se eu não me engano, São Paulo-Toronto. Eles fazem também São Paulo-Toronto. Por vários motivos. O primeiro é que é uma viagem longa, então são 10 horas e meia de viagem. A gente vai com a nossa cachorrinha. Isso é assunto para outro vídeo, mas saibam que a gente vai com a nossa cachorrinha também. Então, pra ser menos estressante pra ela, ela vai na cabine com a gente, tá? A gente preferiu um voo direto e não um voo com escala. Até porque normalmente as escalas são ou no México ou nos Estados Unidos. E nem eu, nem o meu marido temos visto mexicano ou americano. Então isso ia ser mais uma burocracia, ia ser mais caro, ia ser mais estressante. Então é melhor pra gente, era melhor a gente pagar um pouquinho mais caro e ir de Air Canada, tá? Vou falar valores no final de tudo também. Mas foi meio caro. 24 de setembro, os vistos foram estampados, então também muito rápido, tá? Lembrando que eu deixei os passaportes lá no dia 20, então, que era uma sexta-feira. Então eles estamparam os nossos vistos em 2 dias úteis, tá? Foi segunda, na terça-feira tava pronto pra retirar, já. E aí, dia 27, sexta-feira, ou seja, ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de setembro. 27 de setembro, eu fui presencialmente buscar os passaportes. Ah, mas você não podia mandar por correio, né? Que rolê, ter que buscar. Gente, eu acho meio absurdo, porque eles cobram R$91 de envio por passaporte, tá? Então, não sei a lógica por trás disso. Eles têm uma divisão por zonas, né? Por exemplo, se for dentro da cidade de São Paulo, acho que R$61, mas se for na região metropolitana, eu moro na região metropolitana de São Paulo,
R$ 91 por passaporte. Então, assim, não, né? Prefiro ir lá, buscar presencialmente, 20 minutos da minha casa, pra ir voltar, eu gasto menos de uma hora e economizo quase R$ 200. Só que para buscar, se você vai retirar por uma outra pessoa, você vai precisar de uma procuração. Então, no caso, meu marido foi comigo buscar, tá? Então, se atentem a isso na hora de buscar os passaportes. E encerrado, né? Encerrado esse processo de burocracia de visto, conseguimos, visto aprovado, passagem comprada, tudo muito lindo, tudo muito legal. Mas aí tem alguns comentários que eu gostaria de falar com vocês sobre esse processo de visto, né? Porque, obviamente, nós estamos muito felizes. A gente está muito animado para ir para Montreal, para iniciar essa fase. Foi um longo processo, mas vejam que, se vocês assistirem vídeos de outras pessoas, o nosso processo foi menos longo do que o de algumas pessoas, né? Porque eu vejo pessoas relatando que se prepararam durante 2 anos, 4 anos para esse projeto Canadá, e o nosso projeto Canadá foi muito rápido, né? Embora 2 meses da resposta da minha admissão tenha aparecido 500 anos e quase 2 meses de espera da aprovação do nosso visto também tenha aparecido 4.000 anos, tá? Se a gente for parar pra pensar que eu comecei a discutir com o professor em fevereiro e que em setembro, final de setembro, a gente já tá praticamente arrumando as malas pra ir, foi tudo muito rápido, tá? Então isso é pra te dizer que o Projeto Canadá, ele não é impossível, ele nem sempre é demorado, mas que cada caso é um caso muito específico, tá? E justamente falando do nosso caso específico, uma coisa que nos preocupou muito na nossa submissão de visto, nossa demanda de visto, foi a questão financeira, porque agora, bem na nossa vez, né, sempre assim, o governo mudou a tabela de valores que você tem que ter para conseguir o visto, né? Antes era $10.000. E agora, você tem que comprovar um casal no Quebec $22.000. Gente, isso é R$ 88.000. É muito dinheiro. E assim, a gente não tinha essa grana, tá? A gente não tinha essa grana, a gente não tinha nem FGTS, a gente não tem apartamento para vender, a gente não tem carro para vender, a gente não tem esse dinheiro guardado, a gente não tem uma pessoa na família que pudesse emprestar esse dinheiro pra gente. E aí vocês vão perguntar, tá, então como vocês conseguiram ter um visto aprovado? É aí que eu falo que cada caso é um caso que você não pode desanimar comparando o seu caso com o de outras pessoas, porque eu desanimei, tá? E eu passei por uma vibe muito pessimista nessa questão do visto, porque eu falei, cara, nossa, isso vai ser negado, a gente não tem o dinheiro, né? E mesmo assim eu submeti ao pedido de visto e foi aprovado. O que a gente fez, tá? Na parte financeira. Eu escrevi uma boa carta de intenção que eu submeti junto com o visto, tá? Meu marido também escreveu uma carta e a gente alinhou bem o que estava sendo dito nas 2 cartas. E nessa carta, você tem que falar quem você o porquê de você escolher o Canadá, o que você vai fazer, e o que você vai fazer tem que ter sentido com a sua trajetória. E nisso eu agradeço a ideia que eu tive de começar uma segunda graduação em filosofia, porque ali ia aparecer letras, e do nada um doutorado em filosofia, tá? Apesar de serem áreas afins, é isso, sabe? O cara pode negar o seu visto por qualquer motivo. Então, se você é formado em medicina e você, de repente, quer fazer um mestrado em, sei lá, engenharia civil, o cara pode negar o seu visto por inconsistência, sabe? Ele não tá convencido de que você vai para estudar porque é uma transição de área muito grande. Embora a gente saiba que isso exista, né? As pessoas mudam de ideia e as pessoas podem sim ser médicas e de repente quererem ser engenheiros civis. Tudo bem, né? Mas você tem que explicar. Se você tá fazendo essa transição de área, explique, né? Fale, desde o ano tal, apesar do meu percurso em tal área, eu estou fazendo transição de área, eu fiz esse curso, anexa os comprovantes de curso, enfim, quanto melhor você... porque assim, o cara não vai fazer perguntas pra você. Por uma documentação fria, por uma papelada fria, o cara tem que entender quem você é, entender que você não representa um perigo pro Canadá, pra te dar a permissão pra entrar. Então, assim, às vezes é muito cruel, e às vezes o que pra nós parece ser algo muito evidente, né? Por exemplo, que letras e filosofia são áreas afins, para um oficial de justiça, para um oficial de imigração, pode não ser,
tá? Porque para muitas pessoas com quem eu conversei, para elas, letras e filosofia não tem nada a ver. Enquanto que para mim é uma relação muito óbvia. Inclusive tem uma área da letra que se chama filosofia da linguagem. Mas isso é porque eu sou da área, tá? Então não achem que o oficial de imigração ele vai googlear, sabe? Ele vai dar um Google na sua formação para entender que isso faz parte. Não, explique, sabe? Explique como se fosse uma criança de 10 anos. Porque o cara tem 1000 pedidos de visto para analisar e ele não vai sofrer para analisar. Se ele achar a sua aplicação inconsistente, ele vai negar. Então, nessa carta, costurem muito bem a história de vocês. Não precisa redigir 8 páginas, porque o cara não vai ler 8 páginas. A nossa tinha cada uma página, tá? Mas muito bem escritas, tá? E a gente explicou como a gente pretendia se sustentar. Então, como eu falei pra vocês, eu dou aula de francês e é 100% online, tá? Então, eu posso continuar dando aula. O fuso horário de Montreal é 1 hora a menos do que São Paulo. Então, eu consigo manter praticamente todos os meus alunos. Eu falei pra eles que, evidentemente, o doutorado era a minha prioridade. Então, que eu reduziria a minha carga horária de aulas para poder me concentrar no doutorado. Mas, assim, eu não preciso trabalhar no Canadá. Embora o visto de estudos permita 20 horas de trabalho semanais, eu, teoricamente, consigo me manter mesmo com esse trabalho remoto, né? Na carta do meu marido, nós também colocamos que ele tem a possibilidade de ficar alguns meses fazendo home office, porém, a gente quer um... Aí você vai falar, tá bom, mas e aí o cara vai olhar e vai falar, tá, então por que você tá pedindo um visto de trabalho pra ele? E nós explicamos, ele pode, mas pra nós não é vantajoso, porque o que a gente ganha dividido por 4, que é a cotação, fora as taxas, a gente perde muito. Então, quanto antes o meu marido puder ter um trabalho que pague em dólar, melhor pra gente, né? Então, a gente ficou nisso e funcionou, sabe? Então, a gente não tinha grana, e a gente deixou isso muito claro, porque a gente não mandou nem comprovante da nossa conta bancária. Pra eles, a gente não colocou comprovante de banco, a gente não mandou, porque a gente não tinha o dinheiro. Então, não adiantava, né, mandar isso pra eles. Mas a gente fez o quê? A gente mandou os nossos olerites. Então, eu tenho CNPJ, eu tenho tudo bonitinho, e aí eu mandei pra... E aí eu tenho uma conta jurídica e todo mês eu faço uma transferência da minha jurídica pra minha conta física. Então é como se fosse um salário. Mandei os 3 últimos meses, mandei os olerites do meu marido também, dos 3 últimos meses, e uma amiga muito próxima nossa, que tem um emprego bem estável, ela é servidora pública, ela assinou como nossa sponsor, né? Então, a gente também mandou 3 olerites dela, mais uma declaração dizendo que ela se responsabilizava por nós, caso fosse necessário. Então, isso foi muito legal, porque, assim, em nenhum lugar eu achei informação sobre isso. Tá, eu achei em um site, em um vídeo, na verdade, que eu não me lembro se eu achar. Eu deixo aqui na descrição para vocês, em que uma menina falava sobre composição de renda. Porque até então, várias agências e várias pessoas falam assim, olha, você tem que ter os 22 mil dólares e pronto, sabe? E eu acho isso meio, assim, complicado, porque eu entendo que é uma exigência do governo, tá? E vai ser muito mais fácil, você vai passar muito menos perrengue, você vai passar muito menos nervoso, porque a gente ficou muito ansioso se a nossa argumentação seria suficiente, né? A gente mostrar que o que a gente ganha mensalmente, mais que dá, mesmo convertendo, dá pra gente viver uma vida ok no Canadá, sem luxos, mas dá pra gente pagar um aluguel, dá pra gente comer e tudo mais, mas que seria melhor pra gente se a gente ganhasse em dólar, né? Porque a gente não sabe se a cotação vai subir, a gente não sabe como que vai ficar a questão da economia do Brasil, então a gente não quer ficar à mercê disso, né? Mas, às vezes, se você leva muito ao pé da letra, é isso que eu falei, cada caso é um caso. Então, a gente, num primeiro momento, ficou muito triste, porque a gente não tinha esse dinheiro. A gente falou, cara, o mais difícil a gente conseguiu, que era ser aprovado pela universidade, conseguir um professor que me orientasse, né? Conseguir passar na burocracia provincial super rápido. E agora a gente vai rodar porque a gente não tem essa grana e a gente não tem de onde tirar, gente. Porque a gente tá falando de 90 mil reais, sabe? Não é um troco de bala, não é um empréstimo que o banco vai te dar, assim, do nada, 90 mil reais. Sabe? Então a gente realmente não tinha de onde tirar. E aí a gente, num primeiro momento, ficou paralisado, falando, sabe, ferrou.
a gente vai ter que desistir desse sonho porque a gente não tem essa grana. Eu fiz uma vaquinha, eu abri uma vaquinha, não deu certo, tá? Eu coloquei esses 90 mil como meta, eu consegui um pouco mais de 3 mil, que ajudou pra caramba, sabe? A gente pagou basicamente nossos exames médicos e uma parte das traduções com esse dinheiro, então ajudou muito, mas bem longe dos 90 que a gente precisava. Então vejam só que com essa composição econômica, essa composição familiar, mostrando os meus lorites, argumentando que eu consigo trabalhar à distância, porque eu tenho a minha empresa aberta há muitos anos, eu tenho uma experiência que eu consigo comprovar que eu dou aula há muitos anos. Então, assim, é possível. E cada caso é um caso muito à parte, tá? Não tô dizendo que vai funcionar para você, não tô dizendo que é 100% de certeza que você vai ser aprovado, mas a gente tá aqui para dar o nosso depoimento e funcionou assim com a gente, tá bom? Mas se você tiver eu anexei também a isenção das taxas da universidade, então falei na carta que eu só ia pagar cerca de $4 mil por ano e que nesse primeiro ano meu departamento ia pagar $4 mil de financiamento. Eu pedi uma carta pro meu departamento mencionando esses 4 mil e os 1.000 nos outros anos, né? 4 mil no primeiro ano e 1.000 nos outros anos. Então, assim, acho que o cara percebeu que de tuition, né, de taxas da universidade, eu não vou ter um gasto muito substancial, principalmente no primeiro ano, né? Então, o que a gente vai precisar de dinheiro na nossa chegada no Canadá é basicamente para a sobrevivência. Eu não tenho que me preocupar que nem a galera que chega precisando pagar $10 mil de college, $15 mil de college, $30 mil de college. É diferente, né? Eu basicamente vou pagar $1.000 no primeiro ano de tuition, e então a gente tem que ter o dinheiro para sobreviver. Acho que isso conta a nosso favor. Mas é uma coisa importante, tá? Você não pode falar explicitamente na sua carta que você vai ficar. Uma coisa que também me preocupou, porque na minha carta de intenção do visto, eu mencionei que eu tinha ciência de que existia um programa de imigração pós-estudos e que quando chegasse o momento, nós avaliaríamos essa possibilidade. E aí eu fiquei me cagando todo, porque eu falei, ele vai recusar, achando que a gente vai ficar imigrante legal, que eu não vou voltar pro Brasil, e que não sei o quê, porque as pessoas ficam falando que você não pode, que você tem que dizer na sua carta que você vai deixar o Canadá depois disso. E de fato, eu vi muitos vistos sendo recusados nesses grupos de Facebook que eu tô, porque o cara fala que ele não tá convencido de que você vai deixar o Canadá depois do término dos seus estudos, tá? Mas, para dizer pra vocês que eu fiz essa cagada na minha carta, tá? E eu não sei se isso contou positivamente, enfim, mas o fato é que eles sabem que muitos estudantes estão indo estudar pensando no PGWP, eles sabem disso. Você não pode falar disso, mas é aquilo que sabe. Todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre. Né? É um acordo meio tácito. Então eles querem pessoas que estão se qualificando num alto nível. Entendem? Então, às vezes a pessoa fala assim, meu visto foi negado, eu tinha tudo, eu tinha dinheiro. Às vezes eu vi algumas pessoas com mais dinheiro do que o governo pedia, mas elas estavam indo estudar algo, um nível educacional muito baixo. Eles iam se tornar profissionais num nível educacional muito ou saturado no Canadá, eles não precisam disso no momento, e isso pode ser um motivo de... Não estou falando que vai ser, eu digo que isso pode ser, tá? Então acho que é uma percepção minha, não estou dizendo que isso é a verdade, não quero desanimar ninguém, mas é o que eu percebo no final desse processo, tá? Vamos ver se eu tenho mais algo para falar sobre os vistos antes da gente ir para os valores, tá? Já comentei sobre o exame médico, que ele é válido por 1 ano. A biometria é válida por 10 anos, tá? Então também, se você for fazer outro tipo de visto depois, provavelmente você não vai precisar colher biometria de novo, a não ser que seja para residência permanente. Aí sim, você tem que ir entregar entregar as biometrias é estranho, porque você não vai entregar o seu dedo, né? Você tem que entregar as suas informações biométricas novamente, caso você vá fazer a residência permanente, tá? Bom, vamos então para valores, tá? Vou colocar aqui na tela, eu vou repetir algumas informações que eu já comentei, tipo o CAQ, que eu já falei o valor, mas vou dizer de novo. Bom, vamos lá. CAQ, que é o Certificado de Aceitação do Quebec, $128.
Na conversão do dólar padronizada que a gente pegou R$4, é R$512. Vistos, $575 nós dois, tá? O valor total para nós dois. 150 da minha permissão de estudos, 255 da permissão de trabalho do meu marido e $170 da biometria taxa familiar. Então, no final das contas, $575 o visto federal, multiplicado por 4, dolorosos $2.300, tá? Tudo isso, gente, eu coloquei numa categoria que é à vista sem choro, tá? Porque você não tem como parcelar, você tem que pagar isso, e você tem que pagar isso assim que você submete a sua demanda, senão vai atrasar tudo. Então, assim que você clica no OK, ele já vai te transferir para a página de pagamento, já paga logo, porque eles só vão começar a processar a sua demanda depois que você pagar a integralidade das taxas, e não pode pagar picado, tá? Bom, ainda na categoria à vista sem choro, TCF, a prova de francês, R$1.173. IELTS, a prova de proficiência em inglês, R$1.224. Traduções, todas juramentadas. Você não pode traduzir. Mas você é professor de francês. Você pode argumentar que você se formou em francês. Não pode, porque é conflito de interesses, tá? Então não pode ser um amigo próximo, não pode ser um familiar seu. Tem que ser um profissional da área, tá? Então, tudo isso juramentado, tem que ter tradutores juramentados. Eles são concursados, então eles têm fé pública, eles carimbam tudo, enfim, é tudo oficial. Na soma de todas as traduções juramentadas que nós fizemos, tanto para o processo provincial, tanto para minha admissão, quanto para o vice federal, e para outra coisa que eu quero conversar com vocês no final do vídeo, nós gastamos R$2.981, tá? Foi bastante. R$3.000, basicamente, de tradução juramentada, porque nós somos duas pessoas. Se for ver, foi R$1.500 para cada um. Eu acabei gastando mais dessa cota, não foi exatamente meio a meio, porque é o que eu falei para vocês, eu tenho 2 graduações, um mestrado, enfim, tem mais documentos para traduzir da minha parte, né? Consultas médicas, foi R$1.500 nós dois, R$750 cada um, tá? Só a consulta. Raio-X do tórax, R$440 nós dois, então 220 para cada. Só pode ser, o raio-x só pode ser feito em um laboratório, só no laboratório Fleury, então você não tem opção de pagar mais barato. Talvez o seu convênio reembolse, então beleza, tá? Você pode pedir reembolso do seu convênio. O meu convênio não reembolsava, então eu tive que pagar. Exames de sangue, 304, nós dois, tem que ser ou no Fleury ou no Lavoisier. Então nós pagamos 100, o Lavoisier é mais barato, então a gente pagou esse valor, 304 nós dois, 152 cada um, tá? O seu convênio pode reembolsar também, mas você não pode fazer, porque, por exemplo, meu convênio tem laboratórios próprios. Não pode, tem que ser ou no Fleury, o exame de sangue ou no Fleury ou no Lavoisier, o raio-x só no Fleury. Depois eles acabaram pedindo pra gente exames de hepatite, foi 220, 110 cada um, tá? Então, eu esqueci de fazer a soma só dessa parte, porque deixa eu fazer a soma aqui rapidinho, porque eu somei uma outra coisa, mas eu não quero falar sobre ela agora, então deixa eu subtrair o valor, pra gente ver quanto que foi esse à vista sem choro, tá? De tudo que eu mencionei até agora, foi aqui, R$10.654, tá? Que a gente pagou à vista, porque não tinha como parcelar, tá bom? Em seguida, no cartão, nós pagamos passagens aéreas, tá? Pro Canadá, que foi R$7.900,30, então R$3.950,15 para cada um de nós. Air Canada, classe econômica, uma bagagem, tá bom? Mas a gente vai em dezembro, então as passagens são mais caras. E só a ida. A gente não comprou volta, só a ida. Cartório, tá? É uma coisa que normalmente as pessoas não colocam em consideração o gasto que você vai ter com cartório. Por quê? Porque se você vai mandar os seus diplomas e os seus históricos, você não vai mandar os originais. Se você vai mandar a sua certidão de casamento, você não vai mandar os originais. Então você precisa autenticar tudo isso. Então isso custa uma grana.
Eu não lembro exatamente, eu não achei os comprovantes dos cartórios, mas a gente gastou entre 200 e 300 reais de burocracia de cartório, tá? E 534,86 nosso casamento. Nós casamos neste momento por conta da nossa viagem, então isso entra em gastos do Projeto Canadá, né? Nós casamos, então foi 534,86, tá? E o housing, que a gente... Eu não comentei sobre o housing nesse vídeo, mas eu vou falar um pouco sobre ele em outros vídeos. Mas a gente também fechou um serviço de housing, tá? Vou contar pra vocês como tem sido a experiência, também vou dar detalhes, porque a gente ainda tá no Brasil, evidentemente, tá? A gente só vai pro Canadá no final de dezembro, então quero deixar pra falar sobre isso mais pra frente, pra ter a experiência completa, tanto como foi fazer esse processo do Brasil, e também tudo que deu certo, que não deu, enfim, quando a gente chegar no Canadá, tá? Mas a gente tá pagando esse housing, a pessoa com quem a gente fechou o housing trabalha com pagamentos parcelados, então a gente todo mês faz uma transferência de $444, tá bom? Então, fechando o valor total, a gente vai pagar $1.778 de housing. Parece bastante, mas o pacote é bem completo, tá? Tem muitas coisas interessantes pra gente, como transfer na hora de chegar no aeroporto, uma faxina no apartamento antes da gente chegar, abastecimento de comida, a gente vai com a nossa cachorrinha, então ter já, sabe, o conforto de chegar e ter ração pra ela, tapetinhos pra ela, enfim, o pacote a gente achou que valia a pena, saiu então convertendo por R$7.112, tá? Eu coloquei aqui também, na soma que eu vou passar pra vocês, uma taxa de DHL, que faz parte dessa parte final que eu vou conversar com vocês, mas pra gente fechar esse valor sem essa DHL, porque faz parte de outro processo, eu vou tirar esse valor. Então, contando passagens, burocracia de cartório e o housing, nós pagamos no cartão, ou estamos pagando, porque nós parcelamos as passagens, parcelamos o housing, tá? Então, mas no final de tudo vai dar R$15.746, certo? Gente, eu sei que é um valor muito alto, tá? Se a gente considerar esses dois valores, dá praticamente R$30 mil. Eu sei que é um valor muito alto e isso assusta no primeiro momento. E eu vou ser muito sincero pra vocês que até eu somar isso aqui ontem, até eu fazer esse cálculo ontem, eu não tinha dimensão que custou tudo isso, entendeu? Porque é o que eu falei, não é que você, assim, Projeto Canadá, preciso ter 30 mil agora para começar o meu Projeto Canadá. Não, vejam que a gente começou a pagar esses valores em fevereiro. Então, em fevereiro eu paguei uma parte das traduções, depois, em março, se eu não me engano, né, eu agendei o meu IELTS, aí depois, um pouquinho mais pra frente, eu agendei o meu TCF, tá? Aí as consultas médicas a gente só fez em agosto, em final de julho, tá? Os exames médicos também a gente fez no começo de agosto, tá? Passagens aéreas nós compramos agora em setembro. Nosso cartório a gente casou em junho. Então vejam, não é que a gente gastou 30 mil numa paulada, sabe? Isso foi um valor diluído conforme nós fomos avançando no processo, tá? Muitas coisas, é o que eu falei, as passagens aéreas, a gente parcelou em 6 vezes. Então a gente reservou agora em junho, a gente vai pagar até fevereiro do ano que vem. Então é isso, a gente vai trabalhando e vai pagando. Os exames médicos, por exemplo, meu marido entrou de férias, o dinheiro das férias foi todo nos exames médicos, né? Então, qual é o resumo que eu quero dar pra vocês? A gente não é rico, tá? A gente não tinha, nós temos 30 mil parado ali, vamos fazer um Projeto Canadá. Não, tá? Na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha nada. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, e sim, esse vídeo é pra ser muito franco com vocês sobre valores, porque eu acho que quando a gente tá preparando esse projeto, a gente precisa ter noção do território que a gente tá pisando. E então eu não vou esconder valores pra vocês. Eu tinha guardado por volta de 15 mil, tá? Que eu não usei, tá? Eu não usei esse valor para essa questão dos vícios de trabalho e estudo. Então, tudo a gente foi pagando com muito esforço
deixando de sair, abrindo mão de algumas coisas. A gente abriu mão de uma viagem agora, que a gente vai fazer no final de outubro, tá? A gente já tava com as passagens compradas pra ir pra Europa. A gente não vai. A gente vai perder o valor das passagens, infelizmente. Não tem reembolso, tá? Mas também não tem como a gente ir, porque beleza, nossa, mas já pagaram as passagens, é o mais difícil. Gente, o euro tá 6 e pouco, sabe? A gente ainda não tinha fechado a acomodação, a gente ainda não tinha guardado dinheiro pra comida. E assim, agora é o momento que a gente tem que decidir. A gente vai passar 2 semanas gastando dinheiro na Europa ou a gente vai guardar esse dinheiro pro Canadá, né? É a mesma coisa com a questão do casamento. A gente tinha uma intenção de fazer uma festinha de casamento muito simples, sabe? Com pão, carne louca e guaraná, bem anos 90, com as nossas mães fazendo a comida, a gente ajudando, a gente montando a decoração. Só que assim, a gente pensou, 5 mil reais que a gente gaste numa festinha de casamento é mais de $1.000, sabe? Mais de $1.000 é praticamente um aluguel que a gente tá gastando com um momento com certeza muito importante, com um momento com certeza que a gente vai lembrar muito, mas que a gente não precisa agora. Nosso almoço, que cada um pagou o seu no restaurante, no dia do nosso casamento foi lindo, a gente tem fotos, enfim, foi maravilhoso, mas é o momento de fazer escolhas. Então, isso é pra dizer pra vocês que é difícil, não vou dizer que assim, meu Deus, isso qualquer um pode fazer e tudo mais. Exige um certo preparo, exige certos sacrifícios, tá? Que você vai ter que escolher entre A e B, porque a não ser que você seja herdeiro e você consiga abraçar o mundo. Mas é isso, gente, escolhas, sabe? Escolhas, a gente tá pagando tudo, a gente tá afundado. Pensem, todo mês agora a gente tem uma parcela do housing e uma parcela das passagens aéreas para pagar. Isso até ali dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a gente, sabe, tá tendo que todo mês controlar nosso cartão de crédito, escolher os rolês que a gente vai dar, né? O meu aniversário tá chegando, não vai ter festa, no máximo vai ter um rodízio com os amigos, porque é o momento, sabe? Então, sabe, se você acho que é mais fácil também pelo fato de nós sermos 2, então a gente consegue dividir os gastos. Mas é claro que, por exemplo, se você é uma pessoa sozinha, você vai pagar uma taxa de exame médico, você vai pagar um raio-x, você vai pagar um exame médico, né? Você vai pagar uma passagem. Então você vai ter certas economias. Você não vai gastar taxa de visto, de trabalho e biometria familiar. Você vai pagar uma biometria e você vai pagar o seu visto de estudos. Então, tem reduções, tá? Nisso tudo, mas é bem possível. É isso, gente, que tinha para valores, para comentar com vocês. E por último, eu queria comentar muito rapidamente sobre o nosso plano B, que continua sendo o plano B, tá? A gente ainda não desistiu dele. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu quero falar para vocês também sobre essa parte e sobre esses valores, para vocês entenderem que é um caos e que a imigração não tem que ser algo monolítico, assim, que você aposta todas as suas fichas em uma coisa e se não der certo, acabou o seu sonho. Não. Por que eu digo isso? Porque enquanto tava rolando toda essa questão da minha admissão na universidade, eu pensei que seria uma boa ideia cadastrar o meu perfil no Arrima. O Arrima é um sistema do governo do Quebec que seleciona trabalhadores qualificados. Não só isso, tá? O Arrima, ele é uma plataforma, mas eles usam bastante o Arrima para o que eles chamam de Programa Regular de Trabalhadores Qualificados. É similar ao Express Entry, só que pro Quebec. Então, se você for selecionado, você é selecionado pelo Quebec e depois você pede a seleção pro governo federal. É diferente do Express Entry, que você já é selecionado diretamente pelo governo federal, né? Então eu falei, cara, não custa, né? Vamos criar o perfil. Eu já tinha o IELTS, né? Na verdade, eu fiz o IELTS pensando nisso. Falei, pode ser útil tanto caso não dê certo no Canadá e eu tente o doutorado em outra universidade na Alemanha, nos Estados Unidos, mas também pode ser interessante para o Express Entry ou outros programas provinciais. Então eu já tinha feito o IELTS, eu já tinha feito o TCF, então eu já tinha feito uma simulação, eu ganhava uns bons pontos pelo fato de falar francês, pelo fato de falar inglês em níveis altos, né? Eu tinha
eu ganhava uma pontuação máxima por idade, que é até 34. Eu tenho 27 agora, eu faço 28 esse ano. Então, eu tenho mestrado, isso aumenta a minha pontuação. Meu marido tem graduação e especialização, então pós-graduação aumenta nossos pontos. Enfim, a gente tinha uma boa pontuação, tá? Então, no dia 19 de maio, eu resolvi criar um perfil no Arrimar e mandei nossa declaração de interesse, preenchi todas as informações. E eu já sabia mais ou menos a nossa nota. E aí teve um sorteio, né? Como tem no Express Entry, no final de maio, e nós não fomos selecionados. E eu achei estranho, porque pela nota de corte, eu falei, algo está errado, tá? E de fato estava, porque no dia 6 de junho, eu fiz uma modificação na minha declaração com um CNP diferente. CNP é o código da sua profissão, né? O meu, no caso, é instrutor de idiomas, professor de idiomas, de escolas de línguas ou particulares, né? Não vou saber de cabeça agora a nomenclatura ou o código, mas é esse código. E no dia 6 de junho, eu modifiquei esse número. No dia 20 de junho, ou seja, 2 semanas depois, a gente recebeu um convite. A gente teve um outro sorteio e nós fomos selecionados. Nosso perfil foi selecionado para aplicar para residência permanente. Nós ficamos muito felizes, é claro. Mas vejam, 20 de junho eu ainda não tinha recebido a resposta da universidade, tá? Eu não sabia ainda que eu tinha sido admitido na universidade. Mas a gente falou, beleza, vamos cozinhar um pouquinho ali, porque você tem, se eu não me engano, 60 ou 90 dias para responder e dizer que você tem interesse, você aceita o convite ou não. A gente falou, vamos deixar cozinhando ali um tempinho, porque você tem que pagar uma taxa meio salgada, tá? Que é o valor que eu falei para vocês, que eu ia deixar para depois, quando eu falei do à vista sem choro. É essa taxa, ela é bem salgada, né? Porque somos 2 e você tem que pagar por pessoa, então meio salgada. E a gente deixou cozinhando. E aí no dia 29 de junho veio a resposta da universidade, né? Então vejam que a gente tava fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente ficou muito em dúvida, porque é muita grana, né, gente? E é o que eu falei, é à vista sem choro. E quando você pode parcelar, você parcela e, né, o seu eu do futuro decide como ele vai lidar com aquilo. Só que quando você tem que pagar à vista, aí pega um pouco, porque a gente paga aluguel aqui no Brasil, a gente tem gasto com cachorro, a gente tem, enfim, vida, né? Contas, boletos para pagar. Então, desembolsar a grana dessas taxas não tava no nosso... A gente falou, cara, ou a gente paga o visto de estudos, porque a gente vai ter que fazer exame médico, vai ter que fazer não sei o quê, ou a gente paga o programa de trabalhadores qualificados. Então a gente falou, cara, vamos deixa aí, tem 60, 90 dias pra gente pensar, deixa aí, né? Fizemos toda a burocracia do visto de estudos e tudo mais, só que como eu falei pra vocês, eu fiquei muito inseguro com o nosso visto por conta da comprovação financeira. E aí, no dia 5 de agosto, eu virei pro meu marido, a gente já tinha feito tudo do visto, né? Tava agora esperando. Eu virei pra ele e falei, cara, a gente vai se arrepender muito se a gente não aceitar esse convite e o nosso visto for negado. E ele falou, ai não, credo, não fala isso, nosso visto ser negado. E eu falei, cara, a gente tem que ser realista, sabe? Se o cara for analisar o pé da letra e a gente não tem os 22 mil que eles pedem, o nosso visto vai ser negado, né? Se o cara for considerar que os nossos salários, não sei o que, ótimo, beleza, né? Que foi o que aconteceu. Ótimo, lindo, mas até então a gente não tinha essa certeza. Então eu falei, a gente vai se arrepender muito, porque se a gente recusar o convite, você sai do perfil, você tem que criar o perfil de novo, sabe-se lá quando você vai receber outro convite, não sei o que. Eu falei, mano, vamos aceitar. Eu tenho essa grana guardada, que nem eu falei pra vocês, eu tinha 15 mil guardado sabe, que eu fui economizando ao longo de vários anos pra uma emergência, não sei o que, né? Era minha reserva de emergência, isso. E eu falei, cara, vamos pagar. E paguei. No dia 5, eu paguei a taxa, tá? Ela custou $1.087. Então, R$4.348. Lembrando que tá na categoria do à vista sem choro, tá? E é isso. No dia 6, a gente recebeu a confirmação do pagamento, tá? E aí eles nos pediram para fazer os testes de valores québécois, que é uma provinha que você faz entendendo os valores do Quebec.
e nos mandaram a lista de documentos personalizada para o nosso caso, né? Porque você falou, por exemplo, eu falei que eu tenho mestrado em letras, então eles falaram, tá, cadê o comprovante do seu mestrado em letras? Eu falei que eu fiz o TCF com tal nota, então você vai ter que mandar o seu TCF. Por isso, não minta, porque tudo que você comprovar, não, eu vou só mentir isso aqui, porque vai aumentar a minha nota. Porque depois você vai ter que comprovar, tá? E aí, no dia 15 de agosto, nós enviamos o pacote via DHL, que é o que eu falei pra vocês que eu ia tirar, né, da conta do pagamento no cartão. Mas nós enviamos por DHL, tava mais barato que enviar por correio. Nós pagamos R$255 no envio com seguro, porque interessante falar, né, que diferente do CAQ e do visto federal, o processo de seleção desse programa pelo Arrimar, você tem que mandar os documentos físicos. Sim. Nós mandamos 600 gramas de papel para Montreal, tá? Então, a gente mandou de DHL e foi ótimo porque chegou em 4 dias. Então, a gente mandou numa sexta-feira, na segunda-feira, ou na terça-feira, acho que dia 19 foi uma terça-feira, 19 de agosto, o pacote chegou em Montreal. Dia 23 de agosto, eles acusaram que eles receberam o pacote e desde então a gente não teve mais respostas. E demora mesmo, tá bom? A gente não sabe se eles vão aceitar pelo fato da gente eu ter visto de estudos, porque é um programa de trabalho, tá? Eles falam que assim, se você aceita, você está indo para trabalhar. Não sei se eles vão aceitar, eu vou atualizando vocês sobre isso, mas eu queria trazer, porque eu acho que é isso, a gente tem que ter plano A, B, C, D, F, 47, W, Z, entendeu? Porque se uma porta se fecha, você tem outras, né? Você talvez espere mais um pouco, né? Vamos no caso hipotético do nosso vício de estudos ter sido negado. A gente estaria muito triste agora, certamente, mas sabendo que a nossa documentação do programa de trabalhadores qualificados está sendo analisada, né? Eu nos grupos que eu sigo do Facebook, esse documento que, se tudo der certo, eles vão pedir pra gente um CSQ, que é um Certificado de Sélection du Québec. É um pouco diferente do CAQ, né, que é para os estudantes e trabalhadores. O CSQ é uma carta provincial que você vai mostrar para o governo federal e quando você for pedir a residência permanente, né? Então se o nosso visto de estudos e trabalho tivesse sido negado, a gente teria esse plano B, sabendo que provavelmente eu não conseguiria ir fazer doutorado em janeiro, mas que a gente teria que esperar um pouquinho mais e nós iríamos como residentes permanentes. Agora, no nosso cenário, o que vai acontecer é que, se tudo estiver certo e a gente ganhar o CSQ, a gente vai dar entrada na residência permanente. Então, eu não vou precisar esperar o fim do meu doutorado para depois pedir um PGWP, para depois pedir a residência permanente. Eu já me tornaria residente permanente através do CSQ, e a gente mudaria nosso status praticamente 2, 3 meses depois de chegar no Canadá. Ainda não sei como vai ser tudo isso, tá? Eu não sei se eles, como eu falei pra vocês, eu não sei se eles vão aceitar, eu não sei se isso vai dar alguma treta, enfim. Mas a gente fez, tá? E até agora tem dado tudo certo, estamos no aguardo. Isso encareceu o nosso projeto Canadá e, retomando valores agora, tudo incluso, no À Vista Sem Choro, CAC, vistos federais, TCF, IELTS, traduções, consultas médicas, raio-x, exames de sangue, hepatite e esse programa de trabalhadores qualificados, total, R$15 mil, tá? 15 mil e 2, tá? Se vocês querem precisamente. No cartão, seja parcelado ou que a gente pagou metade cada um com seu cartão, tudo mais. DHL, passagens, cartório e housing, R$16 mil. Se vocês querem precisamente 16.001. Então, somando tudo, nosso projeto Canadá até o momento custou R$31.003, tá? Então, como eu falei pra vocês, é algo que não é um dinheiro que a gente tinha, tá? É um dinheiro que a gente foi aos poucos conseguindo. Eu tirei um pouquinho da minha reserva de emergência e eu vou deixar o resto agora pra quando a gente for para o Canadá, né? Não vai dar muito, mas enfim, já ajuda, né? Qualquer $2 ajuda. Então, é isso. A gente vai batalhando e vai conseguindo, certo?
Nem sei quanto tempo esse vídeo durou, acho que ele durou uma eternidade, mas eu queria muito fazer o vídeo mais completo possível, relatando toda a minha experiência para vocês, abrindo toda a minha vida, todas as dúvidas que vocês possam ter, todos os valores, como foi meu processo e realmente fazer um guia que ajude você que está tentando seguir passos não iguais, mas talvez parecidos com os nossos, tá? Eu acho que eu mereço o seu like e eu mereço a sua inscrição aqui no canal. Divulgue esse vídeo, ajude meu canal a crescer. É o primeiro vídeo do canal, tá? E já é um vídeo gigantesco. Talvez eu corte ele em algumas partes, ou não, ou poste ele inteiro, mas tenho certeza que certamente eu vou falar sobre alguns aspectos que eu mencionei nesse vídeo muito en passant, mas quero desenvolver. Tipo housing, tipo... o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, o contato que eu tive com o professor, essa questão do programa de trabalhadores qualificados, como vai ser a nossa mudança daqui de São Paulo, nossa entrega do apartamento, nossa ida para Montreal, como a gente vai levar nossa cachorrinha, o que documentos eu tô providenciando para poder levar ela, enfim, vai ter vídeo sobre todas essas coisas. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. E também deixa aqui se você quer que eu fale sobre algum assunto específico ou se teve alguma coisa que eu falei no vídeo que não ficou muito clara, tá bom? Não esquece de deixar o like, de compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!